galera, já está no ar mais um Connect Work e o convidado de hoje é Cadu Carvalho. Ele é um empresário do setor de investimento, trabalha também com consórcios e com a aceleração patrimonial e muitas outras coisas que a gente vai saber no episódio de hoje. Cadu, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Claudinei. Obrigado pelo convite. Principalmente é um privilégio, né? Estar aqui com esse fenômeno da área de conexão humanizadas, né? As pessoas que se conectam com pessoas. Eu acho que isso é fantástico. Eu tomo posse, né? E tem tudo a ver com a nossa conexão de onde vem também, né? Do nosso encontro lá, que é o Box. Já fazendo uma propaganda, um abraço pra galera do Box aí. Você é homem, é capixaba, toda quinta-feira a gente tá reunido para falar de Deus e de pessoas, de conexões. Conexão de Deus e com pessoas. Cadu, cara, eu sempre começo, quero saber quem é Cadu Carvalho, cara. Conta um pouco da sua história. Bom, eu acho que o principal, né, Cadu Carvalho é um cara que veio, né, do Paraná para cá, tá amando a ter as raízes agora capixabas, né, e eu falo assim, eu e minha família nós somos muito bem atendidos e acolhidos, mas eu acho que a honra e a glória sempre é para Deus, principalmente. Por quê? Porque foi através dele que eu acabei chegando aqui, né, para atender clientes. Mas tudo começou lá atrás. Quem eu sou hoje começaram com uma história de muita superação. Então, minha família sempre foi uma família de empresários, pessoas que elas se dedicavam aos negócios, ao relacionamento humanizado e, infelizmente, aconteceu uma história que não foi tão positiva. Isso me fez olhar com os olhos diferentes para o negócio, para o business em si, né? E essa conexão com pessoas fez com que eu começasse a enxergar em 2008 o mundo dos investimentos. Então, eu frequentava uma igreja e dentro dessa igreja tinha uma pessoa e ele, o Jonas, né? Jonas Carvalho, aí se ele vê isso, um grande abraço, meu amigo. E ele me deu maior apoio, maior carinho, foi um cara nota 10, falando comigo. Não, e engraçado, né? Foi uma base muito legal lá em Foz do Iguaçu, Paraná. E nesse momento eu comecei a estudar o mercado, porque eu vinha do momento de virada, no momento de chave, e eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. E eu comecei a estudar o mercado, passei por outra multinacional, né, atuando no segmento automotivo, e depois eu fui convidado para trabalhar num gigante, que foi o HSBC, o terceiro maior banco do mundo, atuando diretamente na gestão de ativos e trabalhando com pessoas na área de investimento. Então, eu auxiliava as pessoas a investir melhor, de uma forma mais adequada. Tive a oportunidade de passar por várias cidades no Paraná e desde lá vim cada vez mais buscando o quê? Buscando oferecer para as pessoas aquilo que elas não tinham, uma gestão financeira, oferecer para as pessoas um planejamento financeiro. Cara, eu gostei tanto disso, né? Uma das minhas formações é gestão financeira e a outra é direito. Por quê? Porque uma intercala com a outra. Claro. Uma tem total sinergia com a outra, né? E no meio desse caminho aí foi crescendo, ajudando as pessoas, fazendo elas investirem e entregando resultados que foram assim, a gente fala desde lá seus 18% ao ano, eu cheguei a conseguir resultados de mais de 40% ao ano. Eu cheguei a 43% de receita em patrimônios que são bem elevados, né? Então, quando a gente consegue entregar isso para o cliente de uma forma muito natural, principalmente atendendo qual é a real necessidade dele, cara, isso faz total diferença. O cara virar para você e falar que ele conseguiu realizar um sonho dele porque você ajudou ele, cara, é demais, é fenomenal. Né? É fenomenal. E quando se fala de business, de dinheiro em si, cara, sim, é mais gratificante, porque o dinheiro não compra a felicidade, ele não é tudo, mas ele facilita muita coisa, ele proporciona muitos momentos inesquecíveis também e faz parte do nossa evolução, faz parte da nossa vida, né? Nós somos cristãos e sabemos que nós não devemos ter esse apego ao dinheiro, mas ele faz parte de nossas vidas e você tem que prosperar, tem que trabalhar. E eu achei bacana você falar, Cadu, muitas das pessoas que nos assistem pode ser empreendedores jovens e hoje conhecem aí BTG, XP, não sabem que na história aí do Brasil o HSBC era historicamente
de empresários, era o banco de investimento dos empresários, grandes empresários brasileiros, há muitos anos. Hoje não é HSBC mais, né? Hoje é tudo Itaú. Não, Bradesco. Bradesco, tudo Bradesco. A operação do HSBC em 2009 para 2010 teve uma pontuação mundial, né? E aí nisso eles acabaram vendo o Brasil como um mercado que acabou acontecendo depois aquele negócio da Lava Jato e algumas coisas. E nisso eles precisavam de pessoas que se tornassem, né, mais autoridades, que ajudassem o cliente a atender. E aí nisso eu me lembro que teve um treinamento fenomenal de AML Compliance, que eu participei lá. Vieram pessoas de fora, inclusive da Suíça, ministrar esse treinamento. E lá eles ensinaram uma coisa para nós, que foi você literalmente focar no cliente. E é o que você falou. Como hoje eu vejo algumas cooperativas tendenciando para isso, que é você colocar o cliente no centro e principalmente entender quais são as necessidades dele, engajar com ele, descobrindo essas necessidades dele, oferecer soluções. Porque quando eu me preocupo mais com aquilo que o cliente vai me render, eu estou deixando de lado aquilo que de fato ele precisa. E quando eu me preocupo com o cliente, com de fato aquilo que ele precisa e me coloco para servir para ele, eu vou entregar o resultado que ele quer. Mas para isso as pessoas começam a ver o quê? Cara, quando eu estou atendendo uma pessoa e essa pessoa ela consegue ter um resultado positivo, qual é a tendência dela fazer com um amigo que não está tendo resultado? É recomendar. Então, a recomendação do serviço, a atuação com ele, é baseado não naquilo que ele tem para me entregar de resultado, mas é para aquilo que eu tenho para oferecer. E quando eu ofereço com genuidade, transparência, e eu honro essa pessoa, é natural retornar. E o principal de tudo isso vem o quê? A pessoa satisfeita comigo, ela me recomenda. E o meu trabalho continua. E assim vão cada uma das pessoas. E aí eu passo a atender o pai, o filho, a esposa, a prima, o primo, e vai indo. Entende? Gera recorrência e Exatamente. Vai aumentando uma rede mesmo ali, né? Exatamente. O meu trabalho continua dessa forma. Cara, muito legal. Só fiz essa observação para as pessoas entenderem que é a base, né? De onde que Exato. a base é importante. O conhecimento é muito importante. Mas continue com a sua história. Cara, e assim, quando eu cheguei no HSBC, né, e eu acho que foi uma pontuação muito legal, eu me lembro de, em 2008, eu fiz uma viagem, né, eu fui para Beijing, Xangai. Então passei por Dubai, fui para Beijing, Xangai, e lá naquele momento, quando eu cheguei lá, era, como eu falei, uma virada de chave. Para mim foi um ano marcante, foi o ano que eu casei, né, eu fiz a 2008. melhor escolha da minha vida, foi casar. E nisso, né, nesse processo, até chegar nessa evolutiva, eu tinha feito antes algumas viagens e cheguei lá e olhei um outdoor imenso, mas gigante, assim, sem brincadeira, era o tamanho maior do que um quarteirão, era um negócio surreal. E aí lá tava uma placa da Kyocera, gigante, né, em Xangai, e aí tava também uma placa do HSBC. Eu falei, cara, que isso? E o poder da atração, a lei da atração, o poder da cocriação, a ambiência, a frequência, você acreditar que o que você pode construir está primeiro na tua mente, no teu coração, para que as coisas consigam evoluir. Você acredita que naquele ano começaram a vir os convites? Eu não era do mercado, mas eu era já um estudioso. E aí foi indo, eu achei que ainda não era o tempo, até o momento que eu aceitei um desses convites e acabei migrando de área, né? Atuava na Chevrolet na época. Vendas, né? E aí, em vendas. E assim, eu acredito que vendas é tudo. Migrei de área e nessa migração que foi um desafio, não foi fácil, né? Mas foi algo extremamente recompensador. Porque lá eu comecei a entender que as pessoas, elas basicamente, através de um bom atendimento, eu volto a falar, tá? Servir. Um bom atendimento, ela consegue, em um único cliente, ter diversas possibilidades, não para você, mas que ele não está explorando. É ele que não está enxergando. E o que você chega? Para pegar na mão, olhar para a pessoa e falar, eu posso ajudar você, você pode confiar em mim e principalmente tudo o que você precisa, se você tiver a coragem e a ousadia de caminhar comigo, vai fazer com que você realize os seus sonhos.
Quando eu cheguei para as pessoas e consegui falar esse tipo de coisa, não porque eu acreditava, mas sim porque ver que ela também poderia acreditar, cara, as coisas começaram a acontecer. Que maravilha, cara. E eu vou te falar, faz total diferença, porque quando você acredita e quando você tem desejo ardente, vem alguma coisa que hoje a gente entende que é Deus, né? É sobrenatural e as coisas começam a acontecer. E lógico que no meio disso tem muito estudo, né? Muita dedicação, horas a fio. Por que você falou que não foi fácil essa transição de vendas para investimento? Cara, porque assim, quando você vai transitar na área dos investimentos, eu achava que eu tinha que ser um PhD, eu achava que eu tinha que ser um especialista logo de cara. Para você ter uma ideia, eu cheguei a operar o mercado financeiro, né, tanto em índice, dólar, mini dólar pela B3, e me esforçando muito, estudando muito, vendo, e nisso, só para quem já operou sabe, você começa a fazer primeiro interpretações técnicas. Você esquece do fundamento. E aí depois você acaba entendendo que o fundamento ele é necessário porque você tem que escolher o ativo. E não adianta eu ir para um índice entendendo que o índice, como é a base das maiores empresas, né, que estão na bolsa, e que ela vai simplesmente, eu vou conseguir operar se eu não entendo a base do que ela é constituída, das empresas. Então, assim, o simples precisa ser dito e o óbvio precisa ser feito. O que eu fiz? Entendi isso, peguei o meu caderninho de aluno e voltei a aprender. E trabalhando com os clientes, eu cheguei nessa concepção que o quê? Realmente, eu tenho que voltar lá para a base. E por que foi tão difícil de fazer essa migração? Porque eu já entregava muito resultado. Em tudo que eu fiz, eu entregava resultado. Então, por exemplo, eu em uma das campanhas que eu tive, atendendo pela Chevrolet, eu tirei segundo lugar em vendas na Chevrolet. Né, no ticket médio dos carros, ganhei lá uma campanha, fui para ver Cirque du Soleil e um monte de coisas, mas o principal, olha que doido isso, naquele momento não foi intencional. Eu não entrei no mês, ou no caso lá que foi, né, o semestre, o trimestre e depois o semestre, com intenção de ganhar. Eu nem olhei para a campanha. Para você ter uma ideia, naquele mês eu tinha entregue lá um número de vendas que foi extremamente expressivo. Para você ter uma ideia, eu superei 25% do share da agência no mercado, sempre respeitando o markup, que é a margem, né, de vendas. E quando isso aconteceu, eu descobri que eu e mais outro colega, nós fomos responsáveis pelo share da marca em Foz do Iguaçu, na época que eu atuava, e a gente foi responsável por uma grande fração do share. Então, a participação da marca teve influência de 2 pessoas, e eu fui um dos protagonistas. Quando isso aconteceu para mim, cara, foi incrível. E o melhor de tudo, naquela época, eu fiquei sabendo porque chegou um e-mail da Chevrolet direto, falando, olha, parabéns e tal. Falei, cara, tô achando que é alguma coisa assim, tá certo isso daqui? Não, tá sim. Você realmente ficou e tal, a posição, daí teve um reconhecimento que foi muito lugar, foi para São Paulo e tal, mas assim, quando você começa a fazer, não porque você tem só, as pessoas se pautam muito... Não é só a meta ali, né? Isso que eu ia falar, não é só a meta. Quando você passa a fazer porque você ama o que você faz de verdade, e você com o desejo ardente intensifica isso, cara, o resultado é natural, as coisas vêm, elas acontecem. E aí isso continuou. Quando eu fui para o mercado financeiro, o que eu estava preocupado? Em atender. Só que lá não é assim. Não funciona dessa forma. Por quê? Porque o banco tem métricas diferentes. E nas métricas do banco você tem qualidade do atendimento, que hoje em dia é marcado por NPS, né, pelas corretoras e alguns outros locais. Você tem alguns balizadores. E aí eu fui de enfronte, para quem é bancário do Santander e do HSBC vai entender o que eu estou falando. Quadrante de performance, do 1A ao 4D. Cara, aquilo era uma loucura, mas era uma loucura porque te forçava a aprender, te forçava a fazer coisas para você ter o quê? Um encaixe naquele quadrante. E aí sim, sempre fui contra trabalhar só por performance. Por quê? Porque a performance, ela faz com que a pessoa esqueça o cliente. Robotiza, né? Exato. E como robotiza, ela deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Lembre-se, quando eu olho para aquilo que eu acredito, eu consigo aplicar porque está dentro de mim.
E quando eu consigo aplicar, a venda é natural, ela acontece, ela não é uma coisa forçada. Então, assim, existe uma expressão que eu ouvia, e infelizmente a pessoa que falava isso, né, no longo da trajetória, cercar o porco. Eu discordo dessa expressão, sabe por quê? Porque não tem nada de humanizado nisso. Você fechar a venda, você ser arrojado, você ser um cara que literalmente vai para cima, faca na bota, não é você vender a qualquer custo. É você entender que você tem uma aliança com quem está confiando em você. É você entender que os seus valores, os seus princípios, eles têm um limitador que não te deixa cruzar, sabe, aquela linha tênue daquilo que é coerente, correto e aceitável com aquilo que não, cara, isso vai me beneficiar e eu vou vender alguma coisa e tá bom, se não fosse comigo ele ia comprar qualquer coisa no mercado. Essa visão é muito retrógrada. E a gente está num tempo de inteligência artificial, que aquelas pessoas que não souberem ser de fato em essência, elas vão se atrapalhar para viver algo novo. Por quê? Porque você já teve a oportunidade ou a experiência de escrever alguma coisa, pode ser até no chat GPT ou alguma outra máquina, algum outro sistema de tecnologia? Cara, assim que eu lembro, não. Você fala para pegar alguma frase pronta, alguma coisa? O que eu tenho não sou visto. muito fã disso, não. E eu sou entusiasta, né? Tanto de carro quanto de tecnologia. E aí uma das coisas que eu comecei a ver é como isso poderia humanizar o meu atendimento. Pelas métricas, sim. Que e massa. Dá para você fazer isso. E quando você faz isso... Eu já pensava por outro lado. Aquela coisa robotizada. Agora você quebrou um paradigma para mim aqui agora. E eu vou te falar, tenho o maior prazer do mundo de te apresentar isso depois e você ver como funciona. Por quê? Porque você consegue compilar os dados e informações para atender ao quê? A atender no que realmente interessa. Que massa, cara. Sabe por quê? Porque, olha só, quando eu tenho que fazer uma métrica de algo, né? Eu acabei de ter uma consulta agora com um endócrino. E aí o cara, na verdade, é um médico desportivo e ele trabalha com a parte endócrina também, um instituto. E quando eu fui lá, troquei uma ideia com o Dr. Fábio, a gente conversando, num papo natural, ele tinha um rol de perguntas que ele fazia. E esse rol de perguntas que ele fazia, ele ia tirando o meu perfil. Daí ele falou uma coisa para mim, ele falou o seguinte, cara, deixa eu contar um negócio para você. Eu vou ter que te fazer algumas perguntas agora, e essas perguntas, elas talvez te incomodem. Porque eu vou entrar dentro talvez, dessa parte que você não quer expor, ou até que você não quer lembrar. E aí nisso eu falei, cara, fica tranquilo, porque eu vim aqui porque eu não estou satisfeito com os meus resultados. E agora eu vou me colocar na posição de cliente. Então você é o especialista, da mesma forma que quando alguém vem falar com finanças, investimento, quando alguém vem olhar na área financeira comigo, quando alguém vem fazer um planejamento comigo, quando alguém vem fazer algo, eu sou a pessoa que vai olhar aquilo e vai analisar. Então agora eu estou aqui como cliente. E ele olhou, que legal a sua visão. Por quê? Porque ele entendeu, cara, eu tô na frente prático, de alguém, né, isso, né? Cara, eu tô indo lá, tô pagando pela consulta, eu vou ficar lá fazendo o quê? Pô, é assim, você não vai ser quem você é, porque ali naquela hora, eu vou te falar, médico, advogado, esposa, não adianta, tá? Mentir para essa galera aqui. E o teu consultor financeiro, você não pode mentir para essas pessoas. Não tô falando que incentivando ninguém a mentir a nada, não é isso. Mas se você tem esse viés, claro, nem a omissão boa, porque nem a omissão dos dados, nesse caso, ele pode te prejudicar. Ela pode fazer com que você deixe de ter o resultado que você quer ter. Entende? Eu cheguei lá e falei para ele, eu acho que, eu não sei se é padrão ou não, né? A gente sabe que nós somos um pouco diferente da maioria, mas assim, o principal é, por que é diferente? Cara, porque você tem que ser transparente, você tem que ser quem você é. Entende? Então, eu cheguei aqui para atender um cliente no Espírito Santo. Me apaixonei pelo lugar. Quando eu vi a vista de Vitória, ali de Vila Velha, de todas as praias que você pega, né, todas, lá de Itaparica, vem vindo por Itapuã, Praia da Costa, daí você começa pela Enseada, daí você vai passando pelo iate, chega até Camburi quando o avião desce, cara, quando você olha aquilo, você fala assim, meu Deus, eu tô num paraíso.
Foi eleito o voo mais bonito do país, né? O pouso mais bonito do país. Olha, eu vou te falar. Aqui em Santos Dumont. Aqui é fantástico. E eu já tive a oportunidade de ir nos dois. Eu também. E é incrível. Os dois são lindos, cara. São, mas Santos eu falo... Dumont também, você pega ao lado do Cristo ali, e o mar. Você nem vê a pista, né? Tô pousando no mar, você é fica, massa. assim, tá passando a ponte, daí tem o Cristo, tem tudo, você vai começando olhando o Pão de Açúcar. Aí quando você olha tudo... Tá só o mar e o avião descendo. Exato, descendo. E aquela pistinha, né? É. Cara, é uma loucura. E assim, eu falo, essa evolução, ela fez com que eu olhasse muito diferente para tudo. E aí, você sabe o que acontece? Você começa a ver, no meu caso, eu sentava do outro lado da mesa. E até você me permita fazer uma coisa que o pessoal do podcast não vai gostar muito, que não era pra... Que é o quê? É olhar o cliente na minha base. E aí, agora eu tenho experiência do outro lado da mesa, só que agora eu tô com o cliente. Sim. Como eu trabalhei lá dentro do banco, eu consigo analisar aquilo que o banco oferece. Só que agora eu não estou do lado do banco, eu estou do lado do cliente para estar junto com o cliente, caminhando com ele para aquilo que é bom para ele. E sabe o que é bom isso? Porque daí eu tenho o gerente como um parceiro de negócio. Porque o gerente ele não precisa ficar fazendo o quê? Ele não precisa ficar trabalhando, suando para tentar ofertar algo para o cliente. Sabe por quê? Porque o cliente chega lá sabendo o que ele precisa. Como eu já dei aula para o mercado financeiro, né, atendi alguns diretores, CEOs, né, CFOs e funcionários públicos, pessoas de todos os tipos, né, eu tive a oportunidade de ver como eles pensam. Lógico que cada um tem a sua individualidade, mas a característica ela se assemelha em muitas coisas, e pelo menos o perfil. E a intenção sempre é fazer o quê? Olhar o cliente na essência. Quais são as aspirações, quais são os desejos, as vontades, quais são os sonhos. E aí, baseado nisso, o cara que às vezes tem lá, sei lá, tem cara que ele já é multimilionário e ele está precisando, pensando em fazer patrimônio para os filhos. E o cara tem mais de 60 anos. Aí pensa comigo, um cara que tem mais de 60 anos, ou que seja acima de 40, 50, ou a idade que for, e daí ele não faz o quê? Não desfruta. Aí o cara está pensando em trabalhar, sei lá, 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia para gerar mais patrimônio. E aí, você vai ser o cara mais rico do cemitério? Não faz sentido nenhum, né? Não faz, cara. Você está vivendo a tua vida com a tua família? Não quer dizer que você não tenha que trabalhar. Exato, não tem nada a ver. Mas é que, no final de semana, você tá lá. Você não vai poder curtir, não vai poder aproveitar, você não vai desfrutar, não vai fazer uma viagem. Viver o seu hobby também, né? Exato. Você curte motocross, né? Andar de trilha. Então, eu curto carro. Sabe o que eu fiz? Cara, eu fui lá e comprei um carro, todo, lógico, né? Tô nas normas e tal, mas preparado. Eu gosto daquilo. Eu gosto de pegar e ir num encontro. Eu curto, cara, é uma coisa. Que massa. Entende? É um hobby. Exato. Seu lazer. Exato, mas eu gosto muito de tecnologia. Cara, tenho lá um monitor lá de 49 polegadas, que é um negócio gigante. Para quem não gosta, o cara vai falar, cara, que exagero. Mas eu gosto. Faz sentido para mim. Para mim, exato. E é isso que a gente tem que trabalhar, né, cara? O que faz sentido pra pessoa. Perfeito. Ser exclusivo. Não precisa de agradar. Exato. Nem sua esposa, cara. Exato. Ela não precisa de saber. Tem que saber que pra você faz sentido. E aí você entrou numa seara que eu digo assim, que é importante demais. É você ter no teu parceiro, na tua parceira, ao quê? A ambiência do lar. Lógico que nem tudo é perfeito, só quem é casado sabe do que né, a gente está falando. Então, assim, mas o principal é o quê? É você entender que a tua parceira, cara, ela não é só tua parceira, ela é tua sócia. Sócia de em vida. tudo. É sócia de vida. Cara, não sei se você que está vendo aí concorda ou não, mas é ela que dorme com você. Ou é ele que dorme com você, no caso, né? Dela, ou de quem estiver vendo. Cara, o principal é você entender que na família você tem uma base, tem uma estrutura. E aí, né, não dá pra gente agradar todo mundo. Eu sou uma pessoa que acredita na família, indiferente de qual seja a orientação. Sim, né? sim. Mas a gente respeita todos, mas o principal de tudo é porque, cara, é difícil você construir uma vida sozinho. É, cara. Você tem que ter sua parceira, você tem que ter seu parceiro de vida, porque é uma jornada complexa.
É isso E vai ter um momento que você não quer nenhuma palavra, você só quer encostar e receber um abraço. Você tem que ter essa pessoa, porque o processo da vida é você desmamar de seus pais, né? Não pode ser seus pais a vida inteira. É isso. E agora você comentou algo assim que me chamou a atenção, que foi o quê? No meio desse caminho, eu tive uma jornada aprendendo muito com pessoas que são mais novas. Olha, que bacana. E isso foi muito legal. Por quê? Porque é uma disruptura na tua forma de pensar. Quando a gente olha para as gerações anteriores, os baby boomers e toda aquela galera, né, que vinha lá da década de 50, 60, eles tinham um rol que o cara começava numa empresa, ou ele era o dono da empresa, ou ele era funcionário. Tinha carreira, né? Perfeito, você tocou no ponto. E aí quando você vem para as outras gerações, né, a geração Y, geração Z e aí vai indo, quando você vê tudo isso, o que você vê? A pessoa chegando um momento que ela quer logo aflorar. E o empreendedorismo traz isso. Então, por exemplo, a minha característica, por eu ser uma pessoa que gosta de estudar, eu acabei fazendo 2 cursos de graduação. Concluí. Precisa? O que você acha? Não, claro que não. Não precisa. Mas incentivo que faça. Por quê? Sim. Porque isso me deu base para fazer o que eu faço hoje. Eu vou ter que cobrar a ágio do Elon Musk, porque eu cito ele muito, né? Pois é. Que eu falo assim, ele tá aí para provar que qualquer pessoa pode ser autodidático. Formação, desde quando a internet virou informação, tudo tá lá. Então você pode aprender qualquer coisa. Só que, cara, eu também sou formado e escolho isso e quero que os meus filhos, assim, eu quero, né? Eles vão escolher o caminho. Sim. O meu querer, se eu puder opinar, é que eles façam a faculdade, que eles tenham um direcionamento nesse sentido, porque eu acho importante. Não quer dizer que é necessário. Exato. E quando eu vejo hoje a questão da formação, ela é uma formação mais base para que a pessoa entenda daquele mercado que ela está fazendo. Sim. Porém, a gente vê um monte de cursos hoje que dão a estrutura. Muito mais, assim, complexo. Exato. Então, assim, hoje eu falo para você, cara, tem cursos hoje de formação. Tem cursos que antigamente não eram valorizados. Nem vou entrar na seara de quais são eles, mas que eles dão base de formação. E às vezes um curso de especialização é mais importante do que a tua base. Aí você vai falar, mas claro, porque a graduação e outra é pós. Não tem nada a ver com isso. Um, de fato, tem a ver com o teu relacionamento, o teu círculo de influências e aquilo que você aplica. E o outro é uma base necessária ou não por aquilo que você escolheu fazer. Né? Por exemplo, quem atua com direito, infelizmente, vai ter que fazer a faculdade. Querendo ou não, porque ele precisa da OAB. Ele não pode, né, atuar. Exato. Então, assim, a não ser que ele seja um cientista jurídico, que ele vai para uma área de tecnologia. Mas ok. Agora, o principal, o que você precisa fazer para empreender? Cara, olha o marketing digital, olha o mercado digital, olha o e-commerce, olha as plataformas que existem. E aí você está pensando em... quem for aí dono de empresa agora, não fique triste com o que eu vou falar. Cara, você que é funcionário, está pensando em olhar isso daqui. E aí você olha e fala que você vai ter que passar 5 anos numa faculdade, 4 ou 5 anos, para daí estabelecer um currículo, para daí ganhar dinheiro. Cara, não viaja. Sabe o que você faz? Comece a empreender no teu emprego. Começa a ser um CLT empreendedor. Porque você oferecendo mais do que o que te pedem, oferecendo mais do que aquilo que é, você vai ter oportunidades. E talvez... Cara, e hoje, Cadu, só para as pessoas entenderem, sim. Grandes empresas não são gerenciadas pelos donos. Então, assim, empreender não quer dizer que você é dono de um PJ. Você pode ser um CEO, um gerente, um colaborador muito bem remunerado, que vai fazer muito mais sentido para você do que ter toda a burocracia de um CNPJ. Com certeza. E aí tá tudo certo, porque cada um no seu quadrado. Isso daí é igual aquela folha assim, se eu colocar uma coisa a 1% por X anos, isso daqui acaba com o dinheiro do mundo. Né? Ou 2, 3% acaba com o dinheiro do planeta. Meu amigo, sabe por que não acaba? Porque as pessoas não têm uma coisa, consistência para aguentar o prazo. O que tira a pessoa da jogada não é a rentabilidade no negócio, não é o negócio em si, é a jornada. A jornada, quando o cara ele estabelece como meta para ele, ser empreendedor não é fácil, mas é maravilhoso. E quando você se abre para isso, você está livre e você entende que a jornada tem um propósito.
E que a jornada é necessária, mas você tem consciência que ela pode ser pesada, pode ser cansativa e tal. Verdade. E que vai passar. Verdade. Aí chega. Bom, se você me permite até Claro, trocar uma ideia. Esses tempos atrás, né, nós estávamos conversando, trocando uma ideia. Assim, eu falo para você, se você tiver oportunidade, fazer um merchan pro Box, né? Cara, entre no Box, veja o movimento do Conexão de Fora, um movimento incrível, né? Ligar pessoas com pessoas e pessoas com Deus. Mas o objetivo principal é que você pode fazer também o que você está na tua comunidade, você pode fazer no lugar que você está, na igreja que você está. Lá a gente não tem uma bandeira de igreja, mas o principal, no encontro do Box, que é uma coisa que, para mim, ele transformou a minha visão aqui no Espírito Santo, o encontro do Box é de homens. E lá a gente acaba falando de muitas coisas, inclusive de negócio, trazendo a contextualização da palavra para o dia de hoje. E quando a gente entende que você vai pegar um livro de Isaías, você vai pegar Provérbios, você vai pegar Eclesiastes, e que lá vão ter fundamentos que são fundamentos para o empresariado, para o fundamento para você empreender, fundamentos para você ter uma vida mais próspera, mais abundante, uma vida que te dá alicerce para que você paute suas coisas sobre a rocha, sobre a pedra, isso faz diferença. E aí, para quem não entendeu esse negócio da rocha e da pedra, está na palavra. Mas assim, o principal é que a gente acaba trocando ideia. E por que eu comentei isso? Pela tua história. Pô, eu achei fantástica. Fantástica. Por que eu achei fantástica? Porque quando você contou que você veio empreender para começar algo novo, você me permite? Sim, claro, fica à vontade. Como você comentou que você veio empreender para começar algo novo, cara, foi extremamente arrojado. Teve a coragem. Porque não é todo mundo que deixa de fazer o que faz para fazer algo novo. É só quem paga o preço de fazer isso. Tem que abrir mão de muita coisa. Exato. Inclusive do orgulho. Principalmente. Exato. Cara, eu vou te falar, se você pensa em empreender, se prepare para deixar o teu orgulho lá bem do lado. Quanto mais do lado você conseguir deixar, isso não quer dizer que você vai se tornar um capacho. Não, porque uma diferença é você ser acessível. A outra é você estar disponível. A disponibilidade faz com que uma pessoa chegue em você a qualquer momento. O acesso não. O acesso faz com que a pessoa tenha o que nós temos. Busque isso, né? Exato. Mereça. Exatamente. E essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E aí imagina, voltando ali na história do funcionário, um cara que trabalha para você, uma pessoa que faz algo. Se ela começa a entregar mais do que é, qual é a chance de que daqui a pouco você olhar para esse cara e falar, bom, eu tenho que chamar esse cara para um negócio, porque senão esse cara, ele vai voar. E eu quero que ele voe, mas será que eu posso ajudar a impulsionar o voo dele? E assim, grandes casos, né, Cadu? Talvez o cara entende tanto do negócio que você fala assim, ó, fica com esse negócio aqui tocando ele e eu vou abrir outra frente aqui pra gente. Show. Exato. Bora, voa. Então, assim, cara, é exatamente isso. E quando você faz esse tipo de coisa, o que você está fazendo? Uma semente no reino, porque você está ajudando o cara a prosperar. É isso aí. E aí é por isso, né? Eu não gosto de validar o meu negócio através de Deus. Não acho legal isso, porque daí é usar o nome de Deus para fazer algo. Não é bacana. Agora, você trazer Deus para dentro do seu negócio, cara, isso faz toda a diferença. E outra coisa, se você não trouxe Deus para dentro do seu negócio, leia o livro Sociedade com Deus. Nossa. Compra lá esse livro e lê ele, você vai entender que Deus, ele tem que entrar no seu negócio desde o primeiro momento que você pensou no negócio. Essa é uma verdade. E tem um livro que se chama Deus é Dono do Meu Negócio, de Stanley Tan. Esse livro, ele foi uma virada de chave para minha vida. O meu foi esse Sociedade com Deus, cara. Para mim também foi incrível. Que top. Entender que eu deveria entender que o meu principal sócio é Deus. Sociedade com Deus é de Augusto Cury? Não. Não? Não. Eu então esqueci eu tinha de quem visto que é o algum cara. dele. Mas show. Eu não lembro o escritor, não. Mas é 2 escritores. É o William alguma coisa e um outro cara. Ele já tem 2 versões. Tem Sociedade com Deus e tem uma outra versão também. Cara, ele fala muito sobre o quê? Trazer Deus para dentro. E aí ele vai te mostrar que na palavra de Deus, ele te mostra todo o caminho. Todos os processos de empreender, ele entra na sua empresa e ele tem um conselho para te dar. Que legal. E aí que você entender isso, cara, você fala assim, puta merda. E aí quando dá alguma coisa errada, eu passei por uma situação essa semana, fui pego de surpresa numa situação, e aí na mesma hora, uma situação desagradável, eu pensei, falei assim, Deus, obrigado, cara.
É você sendo meu sócio. Porque que poderia ser um sócio que fosse assim, cara, ó, você deixou isso aqui passar despercebido e vai dar ruim. E aí aconteceu a parada, eu falei assim, obrigado, Deus. É você sendo meu sócio, mostrando aqui, ó. Alinha isso daqui para que não aconteça coisa pior. Eu vou te falar, esses dias aconteceu alguma coisa comigo, né? Uma coisa. E aí nisso eu peguei, tava me estressando e tal. Eu falei, cara, por que eu tô me estressando? Por que isso tá? Eu cheguei, Deus, o negócio é o seguinte, cara. Você é meu sócio, eu sou teu sócio, a minha atividade é fazer tal coisa, qual que é a tua atividade? Resolve. Porque até onde eu podia ir, eu fui, eu fiz. E aí eu tava, sabe naquele negócio de você gastando energia, gastando... Falei, pô, eu não tenho a capacidade de alterar, mas ele tem. Eu não tenho a capacidade de fazer esse perfil de escolha, mas ele tem. E ele tem, inclusive, a forma de nos ajudar a fazer o que você falou que ele fez com você, direcionar para as escolhas. Isso. E aí eu falei, cara, faz tua parte aí, Deus. Não. Cara, é contigo. Isso daí eu não resolvo mais. Tá aqui, a minha parte é essa. Vê aí. Eu tive eu ia falar uma DR. Na verdade, eu tive uma reunião com ele, né? Então, assim, isso só não teve uma ata. Porque o resto... seu sócio master. Exato. Então, assim, cara, quando isso a gente entende, é o quê? Que literalmente a gente tem capacidades, tem talentos. E falando disso, é uma coisa que a gente tinha até conversado antes, né? Quando você entende que o seu esforço pode superar aquele que tem mais talento, essa é uma verdade. Não, total verdade. Cristiano Ronaldo tá aí pra provar isso, né? Nossa, o cara é surreal. Surreal. Tá aí cotado a ser um dos maiores esportistas de todos os esportes, né, do planeta, né, de toda a história de esportes em geral. Porque ele é o exemplo disso daí, trabalho. Exemplo de dedicação, de tudo, né, cara? Cadu, mas vamos lá, cara. Conta um pouco mais sobre o seu negócio. Hoje você trabalha com investimentos, consórcios também. Exato. Né? Hoje, basicamente, o que eu ofereço para o cliente é uma entrega de uma paixão que eu tenho, que é fazer o quê? Entregar resultado e rentabilidade. E o que eu me pauto? Em 3 pilares. O primeiro deles é a segurança. Porque sem segurança... não tem um amanhã, não tem um daqui a pouco, não tem nada. Sem segurança você faz as coisas que é um tiro no escuro. O segundo é o mais próximo da liquidez. Então, o que eu olho sempre em todo e qualquer negócio é qual é a liquidez que eu vou ter disso. Eu estou investindo em algo que eu tenho que ver um mercado adiante, qual vai ser o payback, qual vai ser o retorno que eu vou ter, qual vai ser o tempo para aquele dinheiro retornar. Eu estou olhando ou não que aquilo tem um payback descontado, né? Ou seja, esse retorno ele já está deduzido dos impostos, como a inflação também, entende? Então, o que eu olho? Eu olho para ver qual é o ROI do negócio. Então, isso eu estou fazendo uma análise do negócio. Agora, quando eu vejo a parte de investimentos, além disso, da liquidez, né? Que eu vejo a segurança e a liquidez, é o tipo do produto que eu estou oferecendo para ele. Se tem a ver com aquilo que ele quer, que ele está confortável. Então, quando eu olho para isso, eu vejo o quê? Literalmente, segurança, certo? Eu olho a liquidez e a rentabilidade. Então, esses 3 pontos me fazem ver um horizonte muito grande. E aí, o que eu faço? Perguntas que são específicas, que para cada cliente vai levar aquilo que ele quer. Porque às vezes você quer abrir um novo negócio. Então você depende do teu capital de giro ou do teu fluxo de caixa para fazer com que aquele negócio dê certo. Mas uma boa parte desse fluxo de caixa, a exemplo, ele está parado lá, sei lá, 2 anos e você só está tirando parte da receita dele. Ou você não quer mexer, ele nem é um fluxo de caixa, ele é um fundo de reserva, é um capital de reserva que você tem lá. Se não der certo, você tem ele para usar. Então esse produto, por exemplo, ele pode ser que atenda esse cliente nessa casa um produto de 1 ano no mínimo. Entende? O cliente ele pode ter um horizonte de pelo menos 1 ano. E ele vai escolher se ele vai reinvestir esse capital que ele ganhar, ou se ele vai deixar isso daqui para o uso dele mensal. É uma das formas. A outra forma que ele pode, não, eu preciso de um capital que tenha liquidez imediata. Cara, aconteceu alguma coisa, eu não quero ter multa, não quero ter nada, não quero ter trava, não tem nada. Eu aceito ganhar um pouquinho menos, ainda assim, mais do que normalmente o mercado paga, esse sempre é o objetivo, né? Pautado, mas eu preciso ter liquidez. Então eu vou olhar produtos que tenham essa característica.
Essa semana mesmo eu estava falando com um gerente meu de um banco, e daí quando ele pegou, e aí e tal, o que você acha de um CRI, de um CRA, que é um certificado, né, de recebível, de agronegócio ou de imóvel? Eu falei, cara, é bacana, mas qual é a liquidez? Ele, lembrei, você não gosta de nada com trava elevada. Realmente, tem produtos aí que você tem uma trava, e essa trava vai até 7 anos. Você estava falando sobre os investimentos, sobre os negócios, Sim. Cadu, mas a sua empresa tem várias outras áreas também, né, cara? Consórcio, Exatamente. você está no processo de expansão, de transformação. Conta um pouco mais sobre esses produtos, tudo isso aí que você faz pra gente. Então, olha só, o legal é que quando você atende o cliente, tudo vem pelo atendimento. Eu olho exatamente aquilo que ele precisa. E daí, numa profundidade, é como se um médico, você vai no médico. E aí, quando você vai naquele médico, você fala assim, cara, eu estou indo no médico. E aí, para onde que eu vou? Qual profissional que vai ser recomendado para uma especialidade? E aquele médico ele já atende, mas pensa que você está numa clínica. E quando você vai na clínica, a tendência é fazer o quê? Procurar os especialistas da área. E é exatamente isso. Faz um raio-x da vida financeira do cliente, e aí depois disso, olha, o ideal é que você fizesse isso, e eu recomendo a pessoa. O ideal é que você fizesse aquilo, eu recomendo. E lógico, nas áreas que eu tenho atuação, eu mesmo atuo. Mas o principal é fornecer para o cliente uma estrutura em que o cliente não precisa ficar indo em diversos locais, em que ele tem uma comodidade, uma facilidade. Cara, eu vou precisar ver planejamento sucessório. Então, ele vai pegar uma pessoa que está vinculada, linkada. Eu vou olhar a parte de proteção proteção patrimonial ou proteção física, né? Então ele vai olhar, eu tenho uma empresa. Se eu deixo de ter um sócio e esse sócio ele vem a falecer, como que fica essa parte da empresa? A esposa vai tocar? Ou eu tenho uma sócia, o marido vai tocar? Ele tem aquela especialidade? Ele entende desse business? Ele entende desse negócio? Como que vai ser? Vai ser eleito uma outra pessoa? Ou será que às vezes se eu tivesse o capital para pegar e fazer essa sucessão e eu pudesse indenizar a pessoa, pagar para ela, seria feito isso e eu conseguiria tocar o negócio? Ou até a pessoa precisa comprar um imóvel, um apartamento, fazer uma expansão, mas ao invés de eu ficar pagando aluguel, não vale a pena eu pegar, escolher um imóvel e comprar isso? É melhor eu financiar? É melhor eu locar ou é melhor eu fazer uma alavancagem patrimonial disso? Estou pensando em fazer um pool de investimento imobiliário para mim, né? Com a minha família ou com amigos, né? Ou seja, cada um sendo cotista. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso só com capital próprio? Será que vale a pena eu pegar e colocar e mobilizar todo o meu capital naquilo? Ou será que vale a pena eu fazer um estudo de mercado e ver o que eu tenho para fazer? Se não vale a pena eu pegar e colocar isso num investimento, e esse investimento me gera capital para pagar boa parte da parcela, e aí, como eu vou ter o imóvel, eu vou locar também. E aí, a locação do imóvel paga essa outra parte, e aí eu consigo ter o imóvel sendo pago. Ou seja, eu tenho o meu dinheiro trabalhando para mim. E eu tenho poder daquilo que me é agora, né, patrimônio, também trabalhando para mim. E aí eu concentro a minha energia em uma outra atividade que vai dar recurso. A verdade é que a riqueza ela não acontece por você acordar 5 ou 6 da manhã, ou 8 horas, ou a hora que você acorda, e trabalhar lá suas 6, 7, 12 horas no dia. A riqueza acontece com aquilo que você faz de patrimônio, e esse patrimônio gera uma riqueza para você. Ou seja, é o dinheiro tendo filhotinhos e daqui a pouco esses dinheirinhos, eles juntam com esse maço maior que tem outros filhotinhos e vai indo. E aí você tem um método de você construir riqueza para você. E aí você vai falar assim, tá, beleza. E como que isso acontece? Cara, isso acontece de uma forma simples, que é como? O cliente vai lá e conta a história de vida dele, conta os anseios dele, conta os desejos, os sonhos, e eu vou olhando, cara, eu posso te ajudar nisso. Nisso eu não consigo te ajudar, mas eu te indico tal profissional, ou se você tem um profissional dessa área. A primeira coisa que eu pergunto é se ele tem alguém da área que já assessora ele, que já ajuda ele, que já dá uma consultoria para ele, porque ele tem uma pessoa de confiança às vezes. Se você tem, traz junto, traz para perto. Vamos trabalhar junto, vamos fazer em 4 mãos, em 5, 6. Vamos vendo quais são as pessoas que estão interessadas em participar disso. Porque às vezes o cara ele é o quê? Contido. Ele fala, não, cara, tem pessoa que a família não sabe o que o cara tem.
E aí tem outros que não. Não, cara, eu só faço as coisas depois que eu troco ideia com a minha esposa. Antigamente eu achava que isso era meio idiota. Tô falando a palavra mesmo. Hoje eu faço isso com a minha esposa. Por quê? Porque o patrimônio é do casal, cara. Claro, você está construindo para todo mundo. Exato, não tem. Eu também tinha esse não defeito. adianta. Eu para te ser sincero, eu comecei a fazer isso agora de um ano para cá. Eu não tinha essa comunicação, até porque eram negócios muito distintos. Sim. E eu vou te falar com toda clareza, cara, por mais que eu tinha resultados muito bons já nas empresas familiares que a gente trabalhou, e quando parece que o resultado não era satisfatório, era bom em números, mas para meu prazer, talvez hoje eu tenha menos resultado em números, mas eu estou muito mais satisfeito. E isso também no negócio dela. Sim. Na clínica dela. Quando eu falava a clínica dela, agora a clínica é nossa. A empresa não é minha, é nossa. São tudo junto. Por mais que... É porque hoje nós somos casados, só tem como ter um no nome PJ. Sim. Senão ela estaria lá no quadro societário também. Mas ela já é sócia. É o que você falou. É a virada de chave. E aí, assim, cara, talvez a pessoa que esteja olhando do outro lado, não penso assim e tal. Respeito, tá tudo bem. Vou te atender da forma que você entende. Mas, quem sabe, você também não tem uma virada de chave. Isso não cabe a mim, é uma decisão própria, pessoal. Por quê? Porque eu não estou indo lá para mudar a vida mental do cara. Isso é uma escolha dele. Entendi. Do cliente. O objetivo é fazer o quê? Até porque na hora que eu estou atendendo, eu vou ser bem assim, direto contigo. Cara, eu já não consigo mais atender como cliente. Ele vira amigo. Porque, vou te falar, Claudinei, às vezes a pessoa chega lá no final de semana, como já aconteceu. Pô, eu vim aqui num feirão de automóvel e tal, cara, tô pensando... Vou te falar um caso concreto. Tinha um cara que estava comprando lá, um amigo. Tô pensando em pegar aqui um caminhão, e aí um outro chegou, tô pensando em comprar uma BMW. E fizeram uma condição aqui, mas é para fechar para hoje. Aí eu vou te falar a verdade, me arrepia isso, que quando essas situações do que é para fechar para hoje, do outro lado, né? Aí eu falo assim, olha só, beleza, me conta isso, isso e isso. Ele te falou disso? Não, ele não falou, então pergunta para ele. Quando a pessoa volta lá e pergunta para ele, ele fala, quem que tá te atendendo? Essa pergunta devolutiva, né? Vem ali a palavra, daí dá a réplica, a tréplica, é natural. Então, quando vem essa pergunta de volta, o cara tá perguntando aqui, quem que tá me atendendo? Então, por quê? Quando ele faz essa pergunta, o que quer dizer? Involuntariamente ou de uma forma oculta, a pessoa que está falando com você entende do que eu estou falando. Isso aí. Mas por que ela entende? Porque eu já vivi aquilo. Entendeu? Já esteve do outro lado. Eu já estive do outro lado da mesa. E aí, quando você está do outro lado da mesa e depois eu estou com o cliente do mesmo lado dele, eu tento fazer algo que fica bom para todo mundo. Todo mundo. E isso dá o quê? Dá negócio. Nossa. Cara, e é legal porque vendo a necessidade dele, ele vai falar, eu posso confiar em passar mais coisas. Porque não pense, às vezes a pessoa não chega e entrega tudo de uma vez. Ninguém é imaturo de fazer isso. Ela vai fazendo alguns negócios, às vezes grandes negócios, às vezes médio, às vezes o cara quer trocar um carro, quer testar. Então, por exemplo, eu tive já cliente que ele teve um plano do Sign and Go da BMW, e aí nesse plano ele queria fazer uma compra, e nessa compra ele falou, olha, eu tô com a possibilidade de pagar à vista, mas lá se eu der 60% de entrada, eu dou essa entrada e eu faço parcelamento em taxa zero. Eu falei, olha, bacana, é legal, vamos ver se vale a pena. Ou vou pagar à vista, né? Aí eu fiz o cálculo e mostrei para ele, olha só, você tem a condição de absorver lá da parcela que ficava, você tem condição de absorver 15% dessa parcela? Porque se você tiver condição de absorver só 15%, se você desse 60% de entrada, você vai ficar com 40% de capital. Eu vou te ajudar a investir. E a média histórica, não é uma garantia, né? A rentabilidade passada não garante futura. Mas eu vou te ajudar a chegar num denominador. E quem sabe, se esse denominador for igual ao que já aconteceu, quem sabe você já consegue pagar. E talvez o máximo que você vai ter de parcela aí futura vai ser talvez aí 15%, 20%. Tá bom para você? Do valor que seria a parcela, não do valor do contrato. Então, digamos assim, desenhar aqui. A gente tem
né? Bom, eu vou fazer na prática aqui, vou mostrar. Cara, eu amo isso. E isso daqui para mim é um dispositivo maravilhoso. Que eu venho aqui, olha só. O cara ele tem 100% do capital, ok? Tem 100%. Ele vai pegar 60% e vai alocar, nesse caso concreto, no carro. Tá? O meu desenho é o desenho de um engenheiro renomado, né? Deu para desenhar o carro, beleza? 60%. Os outros 40%, ele vai fazer o quê? Vai alocar. Esses 40% vai gerar o resultado de quase a parcela do restante. Você entendeu? Entendi. Claro. O máximo que ele vai pagar dessa parcela, digamos que a parcela deu lá R$3.000, só um exemplo, tá? Deu R$3.000, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não importa. Ele vai ter que pagar ali. Você está preparado para você pagar uns 500 dessa parcela e o resto do investimento te pagar? Está preparado para pagar 1.000 e o resto do investimento te pagar? Porque se você parar para pensar, você tem o carro, você tem o dinheiro. Lembra que eu te falei que uma das características minha é a liquidez? Sim. Você tem a liquidez se você precisar lá. Se acontecer algum imprevisto. Se acontecer algum imprevisto. E aí, valeu a pena. Claro. Esse foi um caso. Vamos ir para um outro. O outro caso, 100% do capital. Ok? Eu vou pegar lá desse caso aqui e eu vou alocar 80%. Vamos colocar menos. 70% do capital vai ser investido. Ok? Ok. Os outros 30%, ele vai ser para pagar um lance de consórcio. Não, lance do consórcio. Os caras já vão achar que é o Pablo Marçal falando lá do consórcio. Mas, enfim, aí vamos pegar. Essa rentabilidade aqui, ela vai estar pagando o quê? A parcela, ou parte dela. Vamos dizer que ela pague lá uma boa fração da parcela. Eu pego esses 30% e deixo ele também investido até que chegue o momento de eu conseguir contemplar. Beleza? Entendeu o raciocínio? Eu peguei isso daqui e vou alocar como lance. Mas eu tenho um lance embutido. Eu tenho uma série de formas, que é um estudo que eu faço para o cliente. E aí, resumo, o cara consegue ter uma parcela reduzida. Ele pode conseguir prazo, ele pode conseguir o que for, mas lembre-se que ele tem 70% do capital dele alocado. Alocado e segurado. Exato. Tá, e tem operação que eu faço que tem securitização, que tem proteção. E aí, cara... Garante o capital. Exato. Então, assim, quando você faz esse tipo de coisa, porque às vezes pode ser uma LCI, uma LCA, quando você faz esse tipo de coisa aqui, você está garantindo o quê? Está garantindo uma satisfação do cliente. Por quê? Ele entende dos riscos de todo o negócio, ele entende, mas ele vai ter o patrimônio dele, ele vai ter o bem que ele estava querendo e ele vai ter o quê? Uma compensação financeira. Agora eu pergunto para você, como que você, investidor, se sente conseguindo alocar o teu recurso e colocando em algo, talvez, pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, mas principalmente realizando os teus objetivos, os seus sonhos. Top demais. Entende? E às vezes pode ser a casa que ele mora. Às vezes o cliente ele tem, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer, tá? Vamos colocar aqui que ele tem 10 unidades de algum dinheiro. E essas 10 unidades de algum dinheiro podem rentabilizar em um ano, tá? Um horizonte de novas uma nova mão. Então, nesse momento, é figurativo isso, né? Nesse momento eu estou trabalhando com 2. Mas o investimento vem para, em 2 anos, ter uma terceira mão para me ajudar a trabalhar. Você acha que essa terceira mão ajuda a pessoa a trabalhar mais rápido? Claro. Daí, em outros 2 anos, não tem mais 2, mas tem 4 mãos. Já ouviu falar da expressão, vamos trabalhar a 4 mãos? Quando você investe o teu dinheiro de forma correta, alocando ele nos recursos e no lugar correto, você vai fazer isso no longo prazo. E aí você tem uma vida hoje. Perfeito. No horizonte ali de 3, 4 anos, ele dobra o capital dele. E dobrando o capital dele, que às vezes pode acontecer antes ou não, ele tem o capital dobrado. E aí aquela família... Rendendo dobrado. Só que no meio do caminho ele teve o quê? Ele teve uma alavancagem patrimonial, porque ele conseguiu comprar um bem, esse bem foi alugado, ele colocou para alguém pagar parte daquela parcela para ele.
Ele conseguiu fazer uma série de coisas. E aí, o que entra? O meu atendimento. Porque a cereja do bolo não é o produto. A cereja do bolo é quem atende. Perfeito. A pessoalidade, a personalização. E aí eu consigo fazer isso com cada uma das pessoas. Massa demais. Cadu, infelizmente a gente tá chegando no final, cara. Fala com a galera como que faz para te encontrar aí. Show de bola. Onde que tá seu escritório e como que faz para aprender mais sobre isso daí. Eu já tô curioso aqui, já quero marcar uma reunião específica. Bora, nós vamos fazer isso. Vou entregar minha finança toda para você lá e você me ajuda aí. Vamos fazer igual o negócio, né? O trato feito. Entende? Chega lá, estende e fecha. O principal forma da gente pegar e ter um contato hoje, eu acredito nas mídias sociais, né? Hoje você pode me encontrar por @CaduCarvalho, numeral 1, né? Posso deixar o telefone aqui? Claro, fica à vontade. Se você tiver algum interesse, você me chama lá, 27 9991 34567. Tá? Meu escritório fica na Enseada do Suá. A base próximo eu acho que é muito próximo lá, quase do lado. E aí, o que a gente tem conversado? É exatamente o quê? Entender a necessidade do cliente, né? Se você tem alguma dúvida sobre finanças, se você quer trocar uma ideia sobre planejamento, se você tem uma ideia, eu queria entender um pouco mais de qual é esse business, como faz. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com um produto também que é a alocação de recursos fora do Brasil pelos Estados Unidos, né? Então, dá para fazer isso também. Ou seja, a gama de produtos ela é muito grande, mas baseado principalmente no quê? Naquilo que o cliente precisa. E eu vou te falar, um café às vezes, né, de 30 a 40 minutos, cara, faz toda a diferença. E de repente, se você para 1 hora do teu dia na tua vida, você pode ter uma diferencial, né, entre o que era antes e o que vai ser depois da nossa conversa. Massa. Deixa um recado pra galera, um recado final aí. Vamos lá. O que você tem para dizer para os empreendedores, empresários aí do Brasil e do mundo inteiro? Bora. A primeira coisa, cara, alicerça a tua vida e a tua estrutura com Deus. Eu acredito nisso e isso faz fundamento para a minha vida. A segunda é que você precisa sim estudar, né? Mas às vezes o teu estudo não vai estar só num curso superior, porque isso talvez pode te levar ou não ao sucesso. E o sucesso é muito volátil, né? Depende muito para quem é e o que é. Mas agora uma coisa que faz diferença, cara, desejo ardente. Você tem que acordar todos os dias com algo queimando dentro de você, sabe? Eu falo que quando você ativa o Espírito Santo com o teu desejo ardente, você se torna um imparável. Mas o principal, talvez você que esteja olhando para o teu lado aí e fala, pô, é fácil o cara falar isso. Mas eu não vim de família rica. Eu não vim de pais milionários. A minha estrutura e a minha história foi baseada em construção com trabalho. Muito. E você pode, quando você se esforça à medida que o seu esforço supera o talento, você pode ter o talento, mas se ele não se esforçar, não tem resultado. Talento, né? Sem esforço não dá resultado. Exatamente. Toda vez que o talento não se esforça, o esforço supera o talento. Entendeu? Sim. E aí uma coisa que eu falo assim, eu sou apaixonado por pessoas, por histórias. E tem uma coisa que eu levo para mim, que é quando você tiver aqueles que ninguém quer, ajudando eles, você terá aqueles que todos querem, baseado nos seus resultados. Boa, boa. Cara, a minha história de vida. Essa é a minha história de vida. Cadu, obrigado aqui por essa entrevista, obrigado por seu tempo. Acho que foi muito enriquecedor aqui em todos os sentidos pra gente. E toda terça-feira a gente entra ao vivo com mais um convidado e cada vez mais convidados relevantes com histórias incríveis e trazendo insights para o seu negócio e para a sua vida. Afinal de contas, conexão é poder e move o mundo.